Na véspera de Ano Novo, uma jornada incrível me levou a descobrir segredos escondidos na fazenda. O cheiro do terra molhada invadiu minhas narinas assim que cruzei o portão enferrujado. Era um cheiro familiar, um convite para mergulhar nas lembranças da minha infância com minha avó Teresa. Naquela fazenda no interior de Goiás, a correria da vida em Brasília parecia distante, um eco cada vez mais fraco. O riso alegre das galinhas e o som dos ventos, soprando pelos campos de algodão, me abraçaram como se dissessem: "Você pertence aqui." Mas conforme fui me aproximando da casa, um frio na barriga me acompanhou. O olhar preocupado de minha mãe, Luísa, me fez perceber que a alegria do reencontro estava encoberta por nuvens escuras. "Estamos pensando em vender a fazenda, Ana", disse ela, com a voz tremendo. As dificuldades financeiras a deixavam sem chão, e o peso dessa decisão esmagava meu coração. A fazenda não era apenas um pedaço de terra. Era a história da nossa família, o legado de lutadoras como minha avó. Durante a noite, enquanto revirei velhos arquivos de família em busca de documentos, deparei-me com um caderno desgastado. Comecei a folheá-lo e, para minha surpresa, encontrei anotações sobre uma variedade de plantações raras que meus avós cultivavam décadas atrás. O coração disparou em meu peito. "Isso pode ser a salvação", pensei. Já imaginava como essas plantas podiam não apenas devolver a vida à fazenda, mas também unir minha família novamente. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a contagem regressiva para meia-noite começando, a pressão dentro de mim só aumentava. Fui tomado por um dilema angustiante: continuar na zona de conforto de um trabalho que me afastava das minhas raízes, ou voltar a lutar com todas as forças para resgatar o legado da nossa família. A culpa me consumia, mas ao mesmo tempo, um sopro de esperança renascia. Descobri naquele momento que tinha o dom para cultivar plantas raras, algo que aprendi ao lado da minha avó. Isso podia ser o início da transformação da fazenda. Enquanto os fogos explodiam no céu, iluminando o ano que começava, tomei uma decisão ousada. Reuniria a família e criaria um projeto que unisse tradição e modernidade. O peso daquela escolha me encheu de determinação, mas o medo de desenterrar segredos familiares escondidos também me aterrorizava. E se as verdades que encontrasse deixassem a história ainda mais pesada? Com o futuro da nossa fazenda e da minha identidade em jogo, o verdadeiro desafio estava prestes a começar. O que mais eu poderia descobrir nas páginas esquecidas de nossa família? A meia-noite se aproximava, e a promessa de um novo começo se tornava mais forte a cada batida do meu coração. A noite passou como um flash de fogos de artifício. O rugido do céu se acalmou, e o silêncio da fazenda tomou conta novamente. Um silêncio pesado, repleto de perguntas não respondidas. Eu me sentei na varanda, segurando o caderno com as anotações de minha avó, como se fosse uma relíquia sagrada. As estrelas brilhavam lá em cima, mas nem mesmo elas podiam iluminar a angústia que crescia dentro de mim. Enquanto o vento soprava suavemente, meu pensamento divagava. O que minha família diria sobre o meu plano? Será que apoiariam minha ideia ou veriam isso apenas como mais uma ilusão? Na verdade, o que mais me preocupava era desvendar a verdade que poderia se esconder por trás da história da fazenda. A história que, com certeza, poderia ser muito mais complexa do que eu imaginava. A manhã seguinte chegou com a luz dourada do sol filtrando pelas árvores. O aroma do café fresco invadiu a casa. Assim que entrei na cozinha, vi minha mãe e minha tia, Clara, batendo papo. O riso delas era uma melodia que sempre gostei, mas hoje soava diferente, abafado pela preocupação que as cercava. "Ana, você não vai acreditar!" Clara exclamou, seus olhos brilhando com animação.
Eu encontrei um baú antigo na oficina do avô. Está cheio de coisas que não víamos há anos, documentos, fotos, até cartas que eles trocaram. Pode ser útil para você. Meu coração acelerou. Um baú? Poderia conter respostas. O olhar de minha mãe se endureceu, como se de repente ela sentisse a poeira da história se acumulando ao redor. Cuidado, Ana, ela disse, com um leve tremor na voz. Algumas coisas é melhor ficar no passado. Mas, mãe, isso pode ajudar. E se encontrássemos informações que pudessem salvar a fazenda? Argumentei, minha voz preenchida de esperança. Olhei para Clara, que assentiu com a cabeça, incentivando-me a prosseguir. Naquele instante decidi. Eu precisava abrir aquele baú. Fomos até a oficina, um lugar que exalava o cheiro de madeira envelhecida e umidade. O baú estava em um canto escuro, coberto de poeira. Assim que o abrimos, um mundo de memórias se revelou diante de nós. Fotografias desbotadas, pratos de cerâmica e cartas amareladas falavam de um passado vibrante. Enquanto folheava as cartas, percebi uma troca profunda de sentimentos entre meus avós. Eles falavam sobre sonhos, medos e planos para a fazenda, mas havia uma carta que se destacou, com a caligrafia forte e decidida da minha avó. Se algo acontecer, nunca deixe nossa história morrer. Um calafrio percorreu meu corpo. O que poderia ter acontecido? Sobretudo, percebi que a conexão da minha família com a terra era muito mais intensa do que eu imaginava. Minha avó parecia saber que o legado que estávamos prestes a perder era precioso. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse evitar. Ali estava a voz dela, ecoando, pedindo que lutássemos. Precisamos fazer algo, não é? Disse Clara, contemplativa. Vamos resgatar essas histórias, fazer um documentário e mostrar para todos o valor da nossa herança. Com esse novo plano na cabeça, a esperança renasceu. Mas ao mesmo tempo uma sombra pairava sobre mim. Que segredos ainda poderiam estar escondidos naquele baú? Ao olharmos mais fundo, será que encontraríamos algo que poderia dividir ainda mais a nossa família? O que mais eu realmente teria que enfrentar para resgatar o legado da fazenda? Eu estava prestes a descobrir. Enquanto Clara e eu explorávamos o baú, o sol se erguia em um céu azul brilhante, mas uma nuvem de ansiedade pairava sobre nossos corações. A alegria de encontrar aquelas memórias preciosas era inegável, mas, à medida que eu examinava cada documento, a dúvida crescia. O que minha mãe realmente queria dizer com algumas coisas é melhor ficar no passado. Ana, olha isso! Clara ergueu uma foto que fez meu coração parar por um instante. Era uma imagem do casamento dos meus avós. A alegria estampada nos rostos deles, cercados por amigos e familiares. O amor deles parecia tão genuíno, mas ao mesmo tempo havia um brilho de tristeza nos olhos da minha avó que nunca tinha percebido antes. O que a teria atormentado? Havia segredos naquela felicidade, eu tinha certeza. Continuamos a revirar o baú, e cada item parecia contar uma história própria. Um diário de uma colheita excepcional, um papel amarelado que um amigo enviou do exterior, até mesmo um broche que minha avó sempre usava. Cada peça era um eco de uma vida inteira, mas eu não podia deixar de sentir que a verdade completa ainda estava escondida sob a superfície. Precisamos mostrar isso para sua mãe, Clara sugeriu, mas eu hesitei. Será que ela estaria pronta para ouvir as verdades dolorosas que poderiam surgir desses documentos? Lembrei-me de sua expressão preocupada e dos avisos sobre o passado. Ela pode não querer abrir velhas feridas, respondi, a voz cheia de incerteza. Mas a curiosidade venceu, e com um olhar decidida disse, vamos mostrar, não podemos esconder isso. É a nossa história. Clara sorriu, e juntas seguimos em direção à cozinha novamente, o peso dos documentos nos levando a um destino incerto. Quando entramos, a atmosfera estava carregada. Minha mãe estava com uma xícara de café nas mãos, seu olhar perdido pela janela. O momento parecia pedir uma abordagem delicada. Mãe, nós encontramos algumas coisas na oficina do vovô. Comecei, sentindo meu coração acelerar. Coisas do passado? Ela perguntou, a desconfiança evidente em sua voz. Eu a observei de perto, buscando um sinal de que estava sendo forte o suficiente para ouvir.
Documentos, fotos, cartas. Tem muita história aqui, é da vovó, eu disse tentando mostrar entusiasmo. Mas minha mãe só balançou a cabeça, o sorriso minguando. Ana, algumas histórias não são para serem lembradas. Muitas lágrimas foram derramadas e as memórias podem ser uma dor. Mas talvez algumas dessas memórias possam nos ajudar a entender melhor quem somos. Essa fazenda é tudo que temos. Minha voz realmente começou a tremer, e eu não queria que a tristeza dominasse aquele momento que eu esperava ser de união. Deixe o passado onde ele está, ela insistiu, mas Clara interveio. Talvez isso possa nos ajudar, Maria. Não é apenas sobre o que doeu, mas sobre o que podemos aprender. Era como se um misto de orgulho e medo crescesse entre nós. Esse poderia ser o ponto de virada ou o ponto de ruptura. Senti o peso das palavras pairando no ar. O que mais eu poderia descobrir nas entrelinhas das cartas que tinha em mãos? Estaríamos prestes a abrir uma caixa de Pandora de segredos que poderiam dividir nossa família, ou haveria uma chance de ressurgir algo que fizesse o vínculo se fortalecer? Um estrondo de trovão distante interrompeu nossos pensamentos, como se a própria natureza estivesse testando nosso espírito. A tempestade se aproximava, e não era apenas a do clima que me inquietava. Eu sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, e o medo do desconhecido apertava meu peito. O que exatamente encontraríamos nas cartas da minha avó, e quão longe isso poderia levar a nossa família? A cada segundo, a expectativa crescia como os relâmpagos que riscaram o céu. Estávamos em um caminho sem volta. Era hora de enfrentar os segredos. Caberia a nós decidir se eles trariam união ou estragos. Após aquele momento tenso na cozinha, Clara e eu trocamos olhares. O silêncio se instalou como uma sombra, pesando sobre nossas almas, e cada segundo parecia esticar-se, como um elástico prestes a arrebentar. Um rolê de pensamentos frenéticos me invadiu, e a ideia de abrir um verdadeiro cofre de segredos me fazia tremer por dentro. Resolvendo que agiríamos com calma, respirei fundo e sugeri: que tal começarmos com as fotos? Elas parecem ser mais leves, menos intimidantes. Minha mãe parecia um pouco mais receptiva a essa abordagem. Seu olhar, embora ainda carregado de dúvidas, se iluminou levemente com a menção das memórias visualizadas. Clara, sempre tão esperta, pegou a foto do casamento dos meus avós e a segurou delicadamente como se fosse um tesouro frágil. Olha, Maria, eles estavam tão felizes aqui. A vovó disse alguma vez como foi o casamento? Perguntou Clara, mirando a tensão que envolvia o rosto da minha mãe. A hesitação dela era palpável, mas a curiosidade talvez pudesse vencê-la. Era um lindo dia, mas a voz da minha mãe falhou, quase como se as memórias não fossem feitas para dizerem em voz alta. Havia muito acontecendo que vocês não têm ideia. Nesse instante, o trovão retumbou mais uma vez, e o clarão da tempestade quase fez a casa tremer. O poço de silêncio foi quebrado, um sinal do que estava por vir. Clara e eu nos aproximamos mais, um ato quase instintivo de apoio. Nós queremos entender, mãe. Se você puder nos contar, prometemos ouvir e respeitar. Ela se virou para nós, um misto de dor e hesitação em seu olhar. Era como se estivéssemos pedindo para ela enfrentar fantasmas que preferiria manter enterrados. Eu sempre quis proteger vocês do que foi pesado, do que ainda machuca, ela disse finalmente a voz baixa. Seu avô e eu passamos por coisas que a fazenda não poderia mal suportar. Construímos uma vida juntos, mas não sem custo. O que significava isso? O rastro de dor nas palavras da minha mãe me apertou o coração. Lembrei das noites em que escutava minha avó contar histórias, sempre sem os detalhes espinhosos, como elas eram, e que nuvens pesadas pairavam sobre aquelas memórias, na forma de sorrisos polidos e risadas abafadas. Mas talvez seja a hora de fazermos as pazes com o passado, não é? Clara insistiu. Sua voz um bálsamo, um toque gentil. Não adicionamos mais dor ao que já foi. Podemos mudar a história que nos foi passada. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu nos lábios da minha mãe. Ela parecia estar lutando contra a barreira que havia erguido, e cada palavra de Clara parecia uma gota d'água que amolecia essa estrutura. De repente, sem avisar,
Uma lufada de vento forte bateu contra a janela com um estrondo. A cortina balançou e a temperatura na cozinha pareceu cair. Era como se a própria casa estivesse presa entre passado e presente, e a tempestade do lado de fora só aumentava a tensão. O que mais aquelas cartas poderiam conter? Com o olhar fixo na foto, minha mãe suspirou fundo e começou a contar a história do dia do casamento. A cada palavra, ela parecia se libertar de uma prisão invisível. As cores da cena que ela desenhava eram vivas e, ao mesmo tempo, dolorosamente sombrias. Mas, ao invés de medo, eu sentia esperança. E quando o sol se pôs, ela começou, e isso disparou minha imaginação. O que mais viria a seguir? Poderíamos finalmente entender tudo? Enquanto aguardávamos a continuação de sua narrativa, uma batida alta ecoou na porta, interrompendo o momento. Um calafrio percorreu minha espinha. Quem poderia ser nesse tempo de tempestade? O que mais estava prestes a entrar em nossas vidas? O olhar de Clara se cruzou com o meu, e a urgência tornou-se clara. Algo profundo estava prestes a acontecer. O barulho na porta insistia, incessante, e quase como um clamor. Minha mãe parou no meio da frase, o rosto pálido refletindo a confusão. Clara e eu trocamos olhares preocupados. O momento mágico em que começávamos a entender o passado da nossa família estava sendo ameaçado por um mistério inesperado. Quem é? Minha mãe perguntou com a voz trêmula, quase um sussurro. A tempestade rugia lá fora, e cada trovão parecia intensificar a expectativa. O vento uivava, carregando um presságio, e a casa, nossa refúgio, agora parecia carregada de tensão. Vou ver, disse Clara avançando em direção à porta. A coragem dela sempre me surpreendeu, e naquelas circunstâncias, admirava ainda mais sua determinação. Espera! Eu a chamei, mas era tarde demais. Clara já havia aberto a porta. O que encontramos do lado de fora era um contraste chocante, quase surreal. Um homem de chapéu desgastado, coberto de lama, se apresentava a nós. Ele tinha semblante cansado, e seus olhos carregavam uma mistura de desespero e esperança. Desculpem a intrusão, ele começou ofegante. Eu sou o João. Eu precisava de ajuda. Minha casa foi atingida pela tempestade. Não conseguia encontrar abrigo. A tempestade rugia ao fundo, mas a presença dele parecia aquecer o ambiente. Claro, entre, minha mãe disse, enquanto Clara começou a puxá-lo gentilmente para dentro. Havia um misto de compaixão e preocupação em sua voz. João entrou, sacudindo a água como um cachorro encharcado. Ele olhou ao redor como se tentasse entender o que tinha acabado de interromper. Desculpe por interromper, disse ele, seu olhar encontrando o da minha mãe. Enquanto nossos olhares se cruzavam, percebi que havia algo naquela troca. Uma só palavra não dita entre eles brotava ali. Reconhecimento. Você precisa de toalhas. Vou buscar. Clara falou rapidamente, desaparecendo pela porta da cozinha. Ficamos os três em um silêncio pesado e carregado, a tempestade sendo a única que ousava falar. João olhou para a mesa, para as fotos, e um sorriso triste surgiu em seu rosto. Parece que esta família tem suas histórias, ele murmurou. Temos, respondi, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Mas agora você faz parte dela, não é? O que aconteceu com sua casa? O vento não deixou nada de pé, mas não é isso que importa. Ele balançou a cabeça, afastando o assunto. Às vezes meus fantasmas são maiores que qualquer tempestade. Naquele momento, parecia que sua presença trazia à tona um novo mistério. Os fantasmas que ele mencionou, que história ele carregava. Clara voltou com toalhas, e enquanto seca as mãos de João, eu percebi que ele carregava em seus ombros um peso que talvez se conectasse, de alguma forma, ao que minha mãe estava começando a nos contar. As peças desse quebra-cabeça ainda eram confusas, mas agora a tempestade fora, e a dentro de casa estavam interligadas. O que você sabe sobre a fazenda? Perguntei, não conseguindo me conter. Alguma coisa? Algum segredo? Ele hesitou, e sua expressão falou mais que palavras. Segredos são perigosos, disse ele com um semblante grave. Mas há coisas que podem ser reveladas, se você está pronto para ouvir. O coração acelerou em meu peito.
O que mais ele sabia? A tempestade ainda rugia lá fora, mas era nossa própria história que começava a se desdobrar, agora com novos personagens e novas promessas de revelações. João, com seu olhar sombrio, parecia ser a chave que faltava. E ao mesmo tempo a porta que não deveria ter sido aberta nos levaria a algo muito maior. O que mais estava prestes a emergir dessa tempestade? O coração ainda batendo forte, observei João, que parecia ponderar suas palavras com intenso cuidado. A atmosfera era quase palpável, como se cada gota da chuva do lado de fora estivesse escutando, esperando por um desfecho. Clara, limpando as mãos nas toalhas, parou a poucos passos dele, seu olhar fixo na expressão do visitante. Segredos? Minha mãe insistiu com um tom curioso e ansioso, enquanto os relâmpagos iluminavam o rosto de João, revelando linhas profundas que contavam histórias de dor e esperança. Que tipo de segredos? João respirou fundo, e por um instante o silêncio foi completo, preenchido apenas pelos ecos distantes da tempestade. A fazenda. Ela guarda mais do que apenas memória de minha infância. É um lugar que viu muito, e não só as alegrias. Há coisas que aconteceram ali que ainda estão escondidas nas sombras. A tensão no ar era eletrizante. Olhei para minha mãe, que mordeu o lábio, como que tentando esconder uma preocupação. Havia algo mais ali, um fio invisível que ligava aquele homem, aquela fazenda e o nosso passado. Você deve saber que também crescemos perto da fazenda, eu disse, sentindo a necessidade de conectar os pontos. Meu avô sempre falava sobre ela, mas nunca discutiu o passado como se fosse algo ameaçador. A fazenda guarda vestígios de um tempo que muitos prefeririam esquecer. João respondeu, sua voz suave, mas carregada com um tom de lamento. Quando a última tempestade atingiu, não foram apenas casas que se foram. Algumas histórias ainda ecoam como sussurros nas suas paredes. Clara deu um passo à frente, a determinação em seu olhar surpreendendo a mim e a nossa mãe. Estamos prontos para ouvir. Confie em nós. Se você está disposto a compartilhar, nós queremos entender. A chuva parecia intensificar à medida que João começava a contar sua história. Houve uma noite fatídica, muitos anos atrás. Uma briga, gritos ecoando como fantasmas no ar. Vizinhos disseram que ouviram coisas que nem deveriam ser ditas. Meu pai, ele deixou marcas que nunca se apagaram, e aquela casa cheia de risos se tornou uma prisão silenciosa. Meu irmão e eu, nós, escapamos, mas algumas verdades nunca foram ditas. A atmosfera ficou pesada, e percebi que todos nós estávamos segurando a respiração. João fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um de nós. Eu voltei agora, impulsionado por uma sensação estranha. Acredito que os ventos que destruíram minha casa também vieram para me lembrar de que os segredos precisam ser revelados. Eles me perseguem, e talvez vocês estejam prontos para isso também. Ao longo dos anos aprendi que lidar com o passado é o maior dos desafios, mas é também a única maneira de nos libertarmos, disse ele. As palavras caíram no silêncio, saturadas de um peso que sentíamos ressoar em nossos próprios corações. E se existirem segredos que podem nos unir mais do que nos separar? Minha mãe perguntou, sua voz quase um sussurro. A ideia dela era como uma luz que começava a brilhar na escuridão. Nós não éramos apenas ouvintes, estávamos nos tornando parte deste quebra-cabeça. João olhou para a tempestade do lado de fora. Talvez a verdade que estou carregando seja a chave, mas isso exige coragem de todos nós. O que vocês estão dispostos a arriscar? No ar estava uma mistura de curiosidade e medo. O sentimento de que estávamos prestes a desenterrar algo profundo, algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. E enquanto relâmpagos cortavam o céu, ouvi o som de algo quebrando nas fundações da casa, como se a tempestade lá fora estivesse ecoando o nosso dilema. O que mais estava por vir? Quais segredos a fazenda ainda guardava? E a tempestade, por acaso, tinha trazido o alívio ou apenas mais incertezas? O vento uivava do lado de fora, e a chuva parecia querer entrar, inundando todos os nossos pensamentos com a intensidade da tempestade. O olhar de João carregava uma mistura de dor e esperança,
como se ele estivesse pronto para compartilhar algo que poderia nos transformar. Entendi que não havia como voltar atrás. Havia uma jornada pela frente, e nós estávamos nela juntos. Você falou sobre um tempo que muitos prefeririam esquecer. Eu disse, tentando agarrar as palavras que flutuavam no ar. Mas precisamos entender. O que aconteceu naquela noite? João fechou os olhos por um momento, como se estivesse relembrando um lugar distante. Havia um clima de tensão. Disfarçado de risos e festas, havia um abismo que se abria aos poucos. Meu pai, ele era um homem bom, mas as sombras se intensificaram. Era como se o álcool e a raiva transformassem a casa em um campo de batalha. Clara, mesmo com um olhar preocupado, não hesitou. E seu irmão? O que aconteceu com ele? A expressão de João se apagou, e eu pude ver a fragilidade por trás da fachada forte. Ele ficou. Ele não conseguiu escapar. Desde aquela noite, perdi não só uma parte de minha família, mas também a capacidade de voltar a ser quem eu era. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, como se cada sílaba que ele soltava expusesse uma ferida que ainda não havia cicatrizado. A tempestade lá fora parecia tomar fôlego, e o som da chuva se misturava com os sussurros da nossa conversa. Você tem certeza de que quer dividir isso conosco? Minha mãe perguntou, agora com um tom de empatia. Sabemos que não é fácil. Todo segredo traz dor, mas também pode trazer libertação. João respondeu, olhando nos olhos dela. Se vocês estão dispostos a ouvir, eu preciso compartilhar. A fazenda não é apenas um lar, mas um labirinto de memórias que me prenderam por tanto tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase como se estávamos em um precipício, à beira de descobrir algo que mudaria nossas vidas. João respirou fundo mais uma vez e começou a falar sobre a noite fatídica. Ele descreveu o barulho da briga, as palavras cortantes que voaram como facas no ar, e o momento em que a linha entre amor e ódio se apagou de maneira irrevogável. A última vez que vi meu irmão, ele estava diante do nosso pai desafiando-o a não continuar, mas as coisas saíram do controle e não tive coragem de ficar. A dor de deixar meu irmão para trás sempre me perseguiu, ele completou, sua voz quase um sussurro sobre as emoções esmagadoras. Senti meu coração apertar. A história não era só de João, era nossa também. As raízes de algo muito mais profundo e doloroso estavam entrelaçadas com a fazenda e, de alguma forma, também nas nossas vidas. A fazenda era um símbolo, não apenas de tragédias, mas de reconciliações e de segredos que estavam prontos para serem desenterrados. E se pudermos ajudá-lo a encontrar respostas? Minha mãe disse, com um brilho de determinação nos olhos. A fazenda pode não apenas guardar segredos, talvez possa ser também um lugar de cura. João olhou para nós, seu olhar cheio de esperança. Estou aqui para desvendar isso, não por mim, mas por ele. E quem sabe por vocês também. A tempestade finalmente começou a amainar, mas o clima emocional ainda pulsava intensamente. O que mais poderia estar escondido nas paredes daquelas construções antigas? Existiriam outros mistérios além do que João já havia revelado? Uma bolha de expectativa nos cercava, e meu estômago se revirou com a possibilidade de novos descobrimentos. Com um último relâmpago iluminando a escuridão, percebi que a jornada estava apenas começando. Quais segredos a fazenda ainda escondia e como eles poderiam nos unir em um laço indestrutível? O que mais poderia se desvelar a partir da coragem de um homem e da vontade de uma família de enfrentar o passado? O sol ainda não havia nascido, mas a manhã já se fazia sentir com um alvoroço de sons. O tempo pareceu ficar parado por um momento, conforme as primeiras luzes do dia invadiam a sala, trazendo uma nova esperança. João estava de pé na janela, observando a neblina que se erguia do chão, como se revelasse segredos ocultos da noite. Eu o via ali, não apenas como um amigo, mas como um homem em busca de redenção. Está na hora de ir à fazenda, ele finalmente disse, virando-se para nós com uma expressão resoluta. O que quer que estivesse por trás daquelas paredes antigas precisava ser enfrentado. Clara e eu trocamos um olhar. O que poderíamos encontrar naquele lugar? Do que seríamos capazes de descobrir? A chuva da noite anterior tinha deixado o ar fresco e limpo,
E ao longo do caminho até a fazenda, o céu exibia uma palete de azul profundo, começando a se iluminar com os primeiros raios do sol. Fui tomado por um misto de ansiedade e curiosidade. A estrada de terra parecia mais conhecida à medida que nos aproximávamos do destino, mas o que eu lembrava era apenas um reflexo do que tínhamos e do que havíamos perdido. Ao chegarmos, percebi que as paredes da casa antiga carregavam mais do que apenas memórias. Elas emanavam uma energia palpável. João hesitou na porta, como se o limiar entre o fora e o dentro fosse um abismo a ser atravessado. Tudo bem, ele respirou fundo. Vamos lá. Assim que entramos, a sensação de ser envolvido pelas histórias contidas nas paredes se intensificou. O cheiro de madeira envelhecida e um leve toque de mofo pareciam quase familiares. Nos encaminhamos para a sala, onde uma mesa de jantar ainda guardava marcas de refeições passadas. Momentos de felicidade que agora pareciam distantes e esquecidos. João dirigiu-se a uma porta no fundo da sala. É aqui que as coisas realmente mudam, ele disse, com a voz ecoando de nervosismo e determinação. Abrindo a porta, encontramos um pequeno quarto que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ao olhar ao redor, percebi um misto de objetos dispersos, cartas amareladas, fotos desbotadas e um violão coberto de poeira. Esses eram dele, murmurou João, pegando uma foto em cima da mesa. Era uma imagem antiga de um jovem rindo, abraçado por outro rapaz, provavelmente seu irmão. A conexão emocional era evidente. Um calafrio percorreu minha espinha ao perceber o peso daquela imagem, como se ela fosse um portal para o passado que ele carregava na alma. Esse lugar tem tanto para contar, Clara disse, quebrando o silêncio pesado. Devemos descobrir. Devemos honrar a memória dele. Sim, mas como começar? João perguntou, ligeiramente perdido. O olhar dele percorria o espaço ao redor como se procurasse respostas nas sombras. Eu sabia que nossa jornada envolvia mais do que apenas conhecer o passado. Estávamos aqui para encarar interrogações que há muito haviam sido enterradas. Ainda atordoados pela carga emocional, começamos a investigar os objetos ao nosso redor. Uma antiga carta ficou em minhas mãos. O que poderia aquelas palavras nostálgicas contar sobre os sentimentos que mantinham a família presa em lutas intermináveis? Diante daquela descoberta, a expectativa cresceu. Você acredita que haverá pistas sobre o que aconteceu na noite fatídica? Perguntei, tentando transparecer coragem. A tensão pairava no ar, como a necessidade urgente de libertação. Eu não sei, mas eu preciso de respostas. E talvez tenha algo mais aqui que eu não percebi. João respondeu, com um brilho renovado de determinação nos olhos. O tempo estava passando, e a vontade de entender estava nos guiando a um veredito crucial. Poderíamos, enfim, desenterrar os segredos daquela fazenda e, ao mesmo tempo, enfrentar o que ainda permanecia escondido em nós mesmos. Uma pergunta persistente surgiu enquanto avançávamos mais fundo no labirinto de lembranças. Poderíamos realmente curar as feridas que o destino nos causou? As horas pareciam se arrastar enquanto examinávamos aquele quarto empoeirado. A poeira dançava lentamente na luz filtrada, criando um cenário quase etéreo, mas o peso da história ali presente pressionava meus ombros. João apanhou um pequeno diário, cujas capas estavam deterioradas, e sua expressão se transformou de obscura a iluminada em um instante. Esse é dele, eu tenho certeza, exclamou com os olhos brilhando de uma esperança renovada. O diário poderia ser a chave que buscávamos, uma ponte para os sentimentos e pensamentos que permeavam a mente daquele rapaz que ficou tão próximo a João e tão distante da compreensão. Clara e eu nos enterramos nas páginas amareladas. Cada palavra parecia reverberar nas paredes da casa, como se as lembranças ecoassem na sala silenciosa. O que começara como uma simples leitura se tornou uma exploração profunda das emoções. Nos primeiros registros retratava sonhos, alegrias e uma cumplicidade visceral entre os irmãos. Eram relatos de risadas, brincadeiras, planos para o futuro. Mas conforme as páginas avançavam, percebi que a luz começava a se apagar. Ele estava se sentindo perdido, Clara disse com a voz subitamente embargada. Olha, a última entrada fala de um conflito, uma rixa entre amigos.
O tom dela se tornara grave, e a pergunta que pairava entre nós era inconfundível. Onde aquilo tudo levaria? João passou a mão na barba, pensativo. Isso pode ter mudado tudo. Talvez tenha sido a razão pela qual ele se afastou. Ele murmurou, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça. O olhar dele ardia com a necessidade de entender, de dar paz a um passado que ainda gritava. Fui puxado de volta à realidade por um leve barulho de algo caindo no chão. Clara se agachou para pegar o que parecia ser uma folha solta, e a expressão dela fez meu coração acelerar. Era uma carta ainda selada, com o nome de João escrito em uma caligrafia que o tempo não havia apagado. Um arrepio percorreu meu corpo, e a atmosfera se tornou ainda mais densa. Você deve abrir, eu disse quase em um sussurro. A hesitação estava estampada no rosto dele, mas a curiosidade e o desespero por respostas eram maiores. E se não for o que eu espero? João questionou, mão tremendo levemente ao tocar o papel. Às vezes, enfrentar a verdade é a única maneira de seguir em frente, Clara respondeu, apoiando sua mão sobre a dele, como se quisesse oferecer segurança naquela montanha russa de emoções. Com um movimento decidido, João rompeu o selo. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele começou a ler em voz alta, e a letra se tornava mais clara. As palavras revelavam um elo profundo, uma confissão de amor e dor. O irmão de João falava sobre um erro que ele cometera, um segredo que poderia ter arruinado não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que ele fez, João? Perguntei, minha voz quase falhando. Ele parecia corar, lutando com as próprias emoções que as palavras evocado. Ele se culpava. Disse que não soube lidar com a situação e as consequências que vieram. João sussurrou, a mão coberta de suor. A verdade recém-descoberta desnudava verdades não ditas, e nós três sabíamos que as feridas não cicatrizariam facilmente. Juntos, percebemos que o que estava enterrado não era apenas um passado de dor, mas também de amor. A casa agora não era apenas um abrigo de recordações, mas um testemunho do que poderia ser a recuperação e do poder da verdade. O que mais poderia estar por trás dessas paredes? Como esse conhecimento impactaria nosso presente e a vida de João? Os olhos de João buscaram os nossos, e uma nova determinação iluminou seu olhar. Precisamos descobrir tudo. Não podemos parar por aqui. E enquanto nos preparávamos para ir mais fundo naquele mistério, a porta rangia outra vez. Algo ou alguém parecia nos chamar, como se a própria fazenda quisesse que continuássemos a desvendar suas verdades. E a jornada parecia estar apenas começando. O sol começou a se mostrar por trás das nuvens, lançando feixes dourados sobre os campos. Havia algo quase mágico no ar, como se a natureza estivesse aguardando o desenrolar dos segredos que permeavam a fazenda. João parecia mais preparado do que nunca, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Vamos continuar, ele disse, rompendo o silêncio carregado. O diário ainda estava em suas mãos, e sua voz soava carregada de emoção enquanto ele rememorava. Sei que existem mais segredos neste lugar. Precisamos entender cada um deles para que possamos romper as correntes que nos prendem ao passado. Nossas mentes estavam sintonizadas. A curiosidade se misturava à ansiedade. O diário se tornara nosso guia, e a cada página que virávamos, nos sentíamos mais próximos da verdade que nos ligava. As lembranças de João e seu irmão chamavam por nós, ecoando em nosso interior, como uma melodia nostálgica que precisava ser cantada novamente. Enquanto procurávamos por mais pistas, encontramos uma pequena caixa empoeirada, escondida atrás de uma estante na sala. Clara se ajoelhou e puxou a caixa para mais perto. Um misto de expectativa e nervosismo cresceu. O que mais poderíamos descobrir a partir daquele ponto? Abrindo a caixa com cuidado, encontramos cartas, fotos e pequenos objetos que antes haviam sido esquecidos. Entre os objetos, uma carta se destacava. O papel estava amarelado, e a caligrafia era inconfundivelmente a da avó de João. A mensagem era clara. Ela falava sobre o amor e a importância de enfrentar as dificuldades, mas o tom ocultava uma preocupação imensa com a segurança da família. Ela sabia que algo estava errado.
Ela tentava proteger a família de algo que poderia ser devastador, murmurei, enquanto absorvia o conteúdo. Precisamos levar isso para a minha mãe. Ela precisa entender que não está sozinha nisso, João respondeu, a voz cheia de determinação. Concordamos em fazer isso. Era crucial que Maria, a mãe de João, estivesse ciente do que havia naquelas páginas. A verdade precisava ser revelada, não apenas para o nosso bem, mas para o dele. O mistério pairava no ar, como uma tempestade prestes a se dissipar. Era hora de desbloquear as portas que mantinham os segredos da família à revélia. Voltando à casa de Maria, a atmosfera estava tensa. A luz do dia entrava pela janela, mas a sombra que pairava em nossos corações não desaparecia. Ao entrarmos, encontramos Maria na cozinha, com uma xícara de café na mão, seu rosto expressando preocupação ao nos ver. Mãe, encontramos algo, João começou com a voz trêmula. Algo que pode mudar tudo. Maria olhou para nós, o queixo tremendo como se todas as memórias reprimidas estivessem à flor da pele. O que você descobriu? Ela parecia nervosa, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de esperança que começava a brilhar em seus olhos. Cartas da sua mãe. Ela escrevia sobre as dificuldades que enfrentavam, sobre segredos que existiam. O amor e o medo andavam de mãos dadas, João disse, estendendo as cartas a ela. Com as mãos trêmulas, Maria pegou as cartas e começou a ler. Seu olhar se tornava cada vez mais fixo, as lágrimas se formando em seus olhos. A leitura parecia ser tanto um alívio quanto um peso a mais em seu coração. Podemos sentir a batalha interna que se desenrolava. Ela sabia, não sabia? Maria finalmente sussurrou. Sabia do que acontecia, do medo. A sala mergulhou em um silêncio pesado, cada um de nós revivendo suas próprias memórias. João deu um passo à frente, seu olhar fixo no dela, enquanto Clara repousava uma mão reconfortante em seu ombro. Estamos aqui juntos. Isso pode nos curar, mãe. Maria olhou profundamente nos olhos de todos nós, como se estivesse segurando um fio que poderia desatar a teia de seus pensamentos há muito entrelaçada. Mas e se revelar tudo não for suficiente? E se os segredos ficarem ainda mais pesados? Se não conseguirmos lidar com isso? Mas é a única forma, eu disse firme em minha crença. Podemos encontrar um caminho. Precisamos disso, para resgatar aquilo que é realmente nosso, nosso legado e nossas histórias. Ela respirou fundo, e a tensão parecia começar a se dissipar. Talvez tenha chegado a hora de enfrentar nossos medos e os segredos da fazenda. Com o coração esperançoso, decidimos que juntos iríamos nos aprofundar em tudo que a fazenda guardava. O desejo de resgatar nosso passado e unir nossa família em um futuro melhor se tornou ainda mais forte. A jornada de cura estava prestes a ser iniciada, e ali, naquele momento, algo mágico começou a acontecer. João, Maria e Clara se entreolharam com uma nova compreensão, um pacto silencioso feito entre eles. E ao deixarmos a casa, caminhamos rumo ao campo ao redor. As árvores pareciam receber a luz do sol com gratidão, e o ar fresco carregava a promessa de um novo começo. Vamos replantar o que foi perdido, não apenas na terra, mas nas nossas vidas, João disse, com um sorriso esperançoso. A fazenda seria testemunha de nossa transformação. Assim, um passo por vez, começamos a escrever o novo capítulo dessa história. As tempestades ficariam para trás e começávamos a desvendar a beleza que surgia ao desafiar nossos medos. E ao final, ao olharmos para o horizonte, sabíamos que a jornada apenas começava. A força que reside na verdade pode redimir não apenas indivíduos, mas também famílias inteiras. Agora, eu te convido a se conectar com essa história e se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. E comente suas reações e teorias sobre o desfecho aqui. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível. Vamos juntos celebrar a força dos laços familiares e o poder da verdade.